frente, todo evento. Desculpem o atraso. São muitas mulheres reunidas e o trânsito não nos ajudou hoje. Mas prometemos recompensar a vocês com brilhantes palestras. Vai valer a pena esperar. Hoje o evento dos fóruns é um pouco diferente, porque é um evento de 2 fóruns. O Fórum Permanente de Biodireito, Bioética e Gerontologia e o Fórum da doutora, presidido pela doutora Adriana Ramos de Mello, que é de permanente de violência doméstica, familiar e de gênero. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? A bioética, ela é uma disciplina fluida e ela transita em diversas disciplinas, dialoga com os demais segmentos de questões, especialmente as questões relativas à vulnerabilidade. Então, onde estiver um ser humano vulnerável ou oprimido, a bioética vai participar. E o biodireito, que é a disciplina que estuda esses temas no campo do direito, tem o dever legal de atuar, porque a Constituição diz que o Poder Judiciário vai analisar lesão ou ameaça ao direito. Então, eu e a Adriana, combinamos de realizar esse fórum Sororidade. E a Adriana vai falar um pouquinho, né, Adriana? E nós convidamos 2 mulheres de destaque para conversar sobre o tema, que são a doutora Débora Prates e a escritora Vilma Piedade. E a nossa proposta é essa. Hoje nós convidamos a desembargadora Ivone Ferreira Caetano a participar da mesa, exatamente em cumprimento a esse tema, né, a sororidade. Nós, eu e a Adriana, procuramos sempre prestigiar as nossas companheiras, né, acho que a gente pode usar essa expressão, né, companheiras acadêmicas. Não que a gente vá para a academia malhar, mas a gente vai para a academia pensar melhor a realização do direito. E a nossa ideia é essa, é reunir as mulheres, porque nós ainda na sociedade vivemos situações de vulnerabilidade em muitos momentos, embora sejamos em um grande número no nosso país, né, e no mundo, mas nós ainda vivemos situações de vulnerabilidade muito difíceis. Então, a nossa proposta é que nós, mulheres, estejamos sempre reunidas e unidas no propósito, cada uma no seu tempo, cada uma no seu tema, cada uma nas suas habilidades e funcionalidades. Então, agradeço muito a presença de vocês, porque, se vocês não viessem, não teria sentido nós realizarmos esse evento. A Adriana vai dizer umas palavrinhas. Então, bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma felicidade, realmente, uma honra estar aqui hoje com a Aglaé, né? Os nossos fóruns têm muitas afinidades, a gente está sempre juntas e parceiras em vários eventos, e não poderia ser diferente um evento para falar sobre sororidade, né? Já que a gente trabalha, eu e a Aglaé somos juízas aqui do tribunal, e a gente sabe que o Poder Judiciário ainda é muito machista, é um poder conservador, então levar as nossas pautas internamente não é uma luta muito fácil. Todo dia a gente enfrenta dificuldades, e esse evento é para a gente falar sobre isso, falar sobre essa união entre mulheres, né? E aí esse tema, que é um termo, né? Que atualmente vem ocupando aí, inclusive, as redes sociais, todo mundo hoje fala em sororidade. E aí eu fui procurar saber um pouquinho a origem desse termo, né? Claro que a Vilma, né, e a nossa palestrante também, a Débora Prates, vai discorrer sobre esse tema, mas eu achei interessante que ele surge justamente da necessidade das mulheres se unirem
por uma pauta única, que é a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, né? E também, eu ontem estava lendo uma reportagem que saiu na revista Cláudia, né? Eu até anotei aqui. Essa reportagem foi escrita por uma jornalista, Liliane Prata, né? E ela fazia ali, em conversa com algumas outras jornalistas, algumas pontuações, o que nós, mulheres, devemos fazer para nos unir mais ainda, né? O que seria, né? O que seria sororidade, né? E eu achei interessante que ela cita, assim, algumas coisas, e eu achei importante rapidamente falar, né? Ela diz o seguinte: número 1, o que seria sororidade, né? Para nós entendermos de uma forma mais simples, digamos assim, né? Às vezes a gente tem termos que a gente mesmo se refere a outra mulher, como, por exemplo, né, um termo chulo, mas eu vou me permitir falar aqui, por exemplo, vagabunda, né? E aí ela diz assim: você já viu algum homem, né, ofendendo o outro por ter se relacionado sexualmente muitas vezes? Agredir uma mulher por causa do comportamento sexual dela seria opressor. Quando nós, mulheres, também julgamos outras mulheres, a gente também está agindo da mesma forma, né? Aquela forma de opressão. Da mesma forma, né? Não julgue ninguém pela sua roupa, né? Curta ou justa. Mesmo se você considerar o ambiente inadequado, se um homem aparece de bermuda em uma reunião, vão dizer que ele é desleixado, o que representa um julgamento de valor, mas profissional. Já se a colega, né, uma mulher, tiver eventualmente numa reunião de trabalho com uma roupa justa, com certeza o julgamento será mais ofensivo e de cunho social, né, de cunho sexual. Quando uma mulher for acusada de alguma coisa, ouça o lado dela, ou aguarde mais informações, em vez de partir do pressuposto de que a culpa é da mulher, né? Todo mundo é inocente até que a gente consiga provar o contrário, né? A tendência da gente é julgar essa mulher. Ao ser apresentada a uma outra mulher, procure abrir-se para conhecê-la em vez de olhá-la de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, né? Já olha a roupa da mulher. Isso uma outra jornalista falando. No fundo é simples, a ideia é respeitar, ouvir e dar voz a todas as mulheres, mesmo que você não esteja de acordo. E aí eu acho que esse evento tem muito a ver, porque a gente traz aqui a Débora Prats, né, que é uma advogada, uma pós-graduanda aqui, é nossa colega aqui na pós, né, Débora, de Gênero e Direito. É uma mulher que luta aí pela causa da mulher com deficiência. Então, a gente precisa nos unir a Débora nessa pauta, dar voz, né, ao que ela tem para nos dizer. É muito importante a sua fala aqui, justamente por isso, porque a gente precisa unir esforços para a gente vencer todas as batalhas, porque não é mole, não. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade para as mulheres. A gente está em vias de ter um retrocesso enorme. A gente já está vivenciando um retrocesso na pauta feminina há muito tempo. Não é esse mês, não é esse ano. É uma pauta que vem sofrendo vários retrocessos e a gente tem muitos desafios. Então, com a Débora aqui, é muito importante, porque aí a gente tem que dar a ela o espaço que ela merece para trazer uma luta, e eu posso dizer uma dor, um sofrimento que é só dela. E só ela que pode falar. É um lugar de fala que pertence a Débora, né? Então, esse evento tem muito a ver com isso. Quando a gente traz a Vilma Piedade, com o livro dela, que é esse aqui, me permite mostrar, que é o Dororidade, né? A Vilma Piedade, que é uma mulher preta, né? Escritora, feminista, antirracista, né? Que traz aí a sua luta. Quando a gente dá voz à Vilma, a gente está dando voz à maioria das mulheres no Brasil, que trazem consigo essa dificuldade, eu posso dizer assim, do que é ser uma mulher negra no Brasil, né? E eu não poderia deixar de falar, falando em mulher negra, falar da minha colega Ivone Caetano, que além de ser uma amiga minha de longa data, né, é uma parceira nas nossas lutas aqui internas na Escola da Magistratura, da pauta da mulher negra, e é muito importante poder estar trazendo a Ivone aqui, porque ela vai ser a nossa debatedora. E eu também não podia, já tinha falado isso, da Aglaé,
que é comigo aqui, e várias colegas aqui, por exemplo, a Carla, que é a promotora de justiça, que atuou conosco no juizado, é aluna da pós, a Adriana, que é uma juíza atuante, que tem a pauta dela, né, também tratando da questão da pessoa com deficiência. É uma luta, não é fácil seu lugar de mãe, né? Mãe, mulher, profissional, e a gente precisa nos unir, porque unidas somos muito mais. Ninguém consegue fazer uma luta sozinha, né? Eu não conseguiria nada sozinha, a Glaé tampouco. Ninguém sozinha consegue nada. Agora, se a gente se unir, fica tudo melhor, fica tudo mais forte e a gente ganha espaço. Então, é com essas palavras que a gente dá início, agradecendo a presença aqui da Mariana, que está aqui, representante da nossa Sépia. Leve um abraço, um beijo carinhoso à sua mãe, a professora Leila Linhares. Queria agradecer. E a nossa querida intérprete, Paula Tostes, que está aqui conosco gratuitamente, veio fazer essa tradução. Eu não sei se o termo é esse, me permita, mas essa interpretação, perdoe a minha ignorância, essa interpretação, agradecendo a presença de todas as pessoas aqui hoje. Muito obrigada. Então, sem mais delongas, né, Glaé? A gente passa a palavra, então, Vilma, vou passar a palavra para a Débora primeiro e depois a gente passa para a Vilma. Então, Débora, com a palavra, minha querida, por favor. Tá ligado? Tá ligado? Bem, antes dos cumprimentos, eu quero deixar uma pergunta, uma problematização no ar, que não é para ser discutida aqui, porque a gente não vai ter tempo, mas eu quero perguntar. Nesse primeiro, uma pontuação. Agora, outubro, nós teremos o mês das crianças, que é um dos dias de maior consumo, é onde nós nos consumimos, literalmente, nós nos consumimos para dar aos filhos, às crianças queridas, alguma coisa de material. Então, eu quero deixar uma pergunta. Você compraria para uma criança de suas relações uma boneca ou um boneco com deficiência? E se com deficiência preta ou preto, ou ainda de orientação sexual, uma boneca trans, um boneco trans? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de deixar. Agora sim, eu vou cumprimentar a todas, todos e todes. Agora, eu vou fazer o mesmo cumprimento a todas, todos e todes. Bom dia, fora do microfone. E por que eu faço isso, fora e no microfone? Porque eu sou uma mulher cega e eu funciono no áudio. Então, eu me localizo pela voz. E a voz, hoje, nesse mundo que nós vivemos, e é necessário, nós usamos a tecnologia do microfone para que todo mundo tenha acesso, que todo mundo ouça a palestra, mas é importante que eu situe a pessoa com deficiência fora do microfone, senão essa pessoa fica olhando para as caixas de som e fica completamente fora do contexto. Então, as pessoas que estão presentes, ao invés de prestar atenção na palestra, fica prestando atenção onde a pessoa cega está olhando. Aí diz assim, olha o sentimento caritativo. Ah, coitada, coitado, não sabe nem para onde está olhando. Então, isso é um primeiro exercício de acessibilidade atitudinal que eu estou praticando com vocês, para que vocês entendam que nem tudo custa dinheiro. Porque quando a gente fala em acessibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é assim, Débora, olha, o orçamento está baixo, a gente não tem caixa, e nesse momento não dá. Não, mas quanto custa vocês falarem fora do microfone? Custa solidariedade, custa sororidade, que é o tema da nossa palestra. E eu ainda não cheguei aos cumprimentos aqui, mas eu também não posso deixar de fazer um outro exercício de acessibilidade atitudinal em relação às pessoas surdas. Eu digo, eu, Débora Prats, mulher cega, eu vejo com os ouvidos. Já a pessoa surda, ela ouve com os olhos. Olha que coisa interessante. Então, quanto
quanto custa você falar com uma pessoa surda exatamente de frente para ela, deixando o seu rosto a descoberto, para que essa pessoa possa entender aquilo que você está falando. Custa sororidade, custa solidariedade. E esta segunda, eu posso dizer que é o sentimento que nos faz humanos. Então, eu também quero deixar outra problematização, tanto quanto os bonecos e bonecas com deficiência. Se tem alguém aqui que usa barba, bigode, eu gostaria de problematizar. Vocês imaginem uma pessoa surda, uma mulher surda, desesperada por um emprego, entra no RH e está lá o cara ou a cara para fazer a entrevista, a cara mais difícil, mas o cara com seu ostensivo bigode, barba, e a pessoa surda vê o bigode, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e a pessoa não está entendendo nada do que está sendo dito. Então, é muito importante a gente mostrar a nossa face. Então, eu problematizo. O que é mais bacana? É você ostentar um bonito bigode, uma barba bem farta, ou é mais bacana você incluir um ser humano no seu diálogo que vai ficar fora? Bem, feito esses dois exercícios de acessibilidade atitudinal, os quais não custam dinheiro, custam sororidade e solidariedade, eu passo, então, aqui ao início, que são, claro, os meus agradecimentos à doutora Adriana, à doutora Aglaé, à Emerge, a toda a equipe que promoveu este evento, que fez este encontro acontecer, porque, para mim, que represento as mulheres com deficiência, é de suma importância nós estarmos nos espaços que não são exatamente destinados às pessoas com deficiência. E aqui vai uma crítica construtiva, e tem que ser, que eu, Débora Prates, odeio aqueles gaveteiros. Então, nós temos a pessoa preta fica numa gaveta, a pessoa cega na outra gaveta, a pessoa gorda, e assim nós vamos formando aqueles gaveteiros imensos. Mas eu digo que na Cinelândia passa todo mundo junto e ao mesmo tempo. Então, a minha intenção é derrubar esse gaveteiro, acabar com essas gavetas, e nós que representamos 1/4 da população, portanto, de acordo com o último censo do IBGE, a cada 4 brasileiras ou brasileiros, nós temos uma que tem alguma deficiência. Portanto, nós não somos poucos, nós somos muitos. Se você somar, então, as pessoas pretas, que são mais de 51%, 52%, talvez a Vilma vai falar isso, da população, você veja que, somando esses dois nichos populacionais, nós não somos nada de minoria, nós somos uma maioria oprimida, e é essa opressão que eu venho falar relativamente às mulheres com deficiência. Então, eu gosto muito de estar nesses lugares que não tem exatamente o foco da pessoa com deficiência, porque é aqui que as coisas acontecem. É importante a comissão da pessoa com deficiência, sem dúvida, mas onde eu, Débora Prates, tenho que estar? Eu tenho que estar onde eu quiser estar. Eu quero estar aqui, por exemplo. Aqui estão as oportunidades de emprego, as oportunidades sociais, a oportunidade de lazer, ainda estão nos 3/4 da população, porque nós somos invisíveis socialmente falando. E eu vou falar mais precisamente da mulher com deficiência. E eu posso dizer que há quase 12 anos atrás, eu estava nesse lugar da vida, nesse balcão que hoje vocês todas, todos e todas estão. Eu era pessoa sem deficiência, mas, de repente, há quase 12 anos, hoje eu ocupo esse outro lugar do balcão da vida que eu estou agora, e eu tenho autoridade para dizer o quão diferente é estar como pessoa sem deficiência e pessoa com deficiência. Mas como assim? Se eu só fiquei cega? Pois é, mas a partir do momento que eu fiquei cega, as pessoas, a sociedade, deixaram de ver a Débora Prates e passaram a ver apenas a minha deficiência. Mas como assim? Eu só fiquei cega, eu sou a mesma pessoa que eu era antes. Mas não, a sociedade entende que hoje eu sou cega. Então, a cegueira vem antes de Débora Prates. E assim aconteceu. Eu fiquei cega numa quinzena, eu peguei uma gripe, dessa gripe eu pego uma pneumonia, restou uma prega no pulmão, para essa prega eu tive que tomar corticoide, eu sofria de glaucoma, o glaucoma pressão alta intraocular, e aí eu tive que tomar corticoide, e o corticoide faria subir a minha pressão dos 2 olhos, que já estavam altíssimas. Eu estava pronta, com os exames prontos para fazer as cirurgias
sintomas de glaucoma. Quando eu pego essa pneumonia e, em consequência, nós tivemos que ingerir corticoide. E aí eu me deparei em ver como a medicina está desumanizada. É incrível a gente dizer isso, porque o oftalmo dizia para o pneumo, não, ela não vai tomar o corticoide. E o pneumo dizia, ela vai tomar o corticoide pelo pulmão. E ninguém me perguntou. Então, vocês vejam, eu tive que parar e dizer para os médicos, escuta, eu não sou a bicicleta, que um trata do pedal, do guidão, o outro trata do pedal. Eu sou um ser humano. Então, eu já comecei ali, eu tive um choque de ver como a medicina nos trata. Trata com o dedo, trata com o olho, trata com o ouvido, mas não trata o ser humano em geral. Nós somos um todo, nós não somos um dedo, nós não somos um joelho, como a coisa está ficando tão especializada. Então, essa já foi a minha primeira crítica. Eu disse, epa, mas a coisa aqui é complicada. E aí, eu fiquei cega. Nessa quinzena que eu tomei o corticoide, eu fiquei cega. Eu chamei minha filha e disse, vocês não vão decidir, quem vai decidir sou eu. E a minha família, eu chamei minha filha e perguntei, filha, uma mulher, uma mãe cega ou uma mãe morta? E é óbvio que nós estamos aqui, eu ingeri os corticoides. Mas, então, eu era advogada e fazia parte do conselho consultivo do meu prédio. E no dia seguinte, na semana que eu ceguei, eu ouvi assim, ouçam, a doutora Débora é advogada competente, mas ficou cega. Então, ela tem que sair do conselho e das ações do condomínio. Simples assim, como eu estou contando para vocês. E assim aconteceu. E eu saí do conselho e saí das ações do condomínio. Então, vocês vejam que eu passei a ser não mais a doutora Débora Prats, eu passei a ceguinha com o uso da bengala, aí eu não quis mais a bengala, resolvi por um cão-guia, quando eu trouxe esse cão-guia, eu passei a ser chamada a mulher do cachorro. Eu achei assim bem bacana, sabe? Porque é legal, eu gostava de ser a mulher do cachorro, hoje eu estou de luto do meu cachorro que morreu faz um pouquinho mais de 2 meses, então, pela segunda vez, eu fiquei cega, porque vocês imaginem que ele era o meu cão-guia, né? Ele era os meus olhos. E a gente vai aí tocando barco, como diz a queridíssima Cecília Meirelles, assim, aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Por isso, estou aqui inteira para falar essas coisas para vocês. E feito esse pequeno preâmbulo do que é a vida da pessoa com deficiência, eu vou passar a entrar no tema da mulher com deficiência, senão não há tempo. E eu quero dizer o seguinte, a mulher com deficiência, ela ainda está no subterrâneo social. Como assim? Como assim que nós não somos vistas? E aí, vocês vejam, eu fiz um apanhado. Em 1948, depois do término da Segunda Grande Guerra, os homens voltaram muito mutilados, então, o simulacro das deficiências passa a ser o homem com deficiência, o lesado medular, branco, hétero, adulto, passa a ser, então, o simulacro das deficiências. E aí, até hoje, quando vocês entram, assim, fazendo um rolezinho rápido pela história, quando vocês entram ainda em banheiros públicos, tem lá, às vezes, uma placa com um cadeirante, a figura de um cadeirante. Então, vocês vejam que o homem ainda é a figura principal. Claro que nós estamos lutando para que isso seja mudado, mas ainda a gente vê muito o homem cadeirante. Então, nós, mulheres com deficiência, aqui eu vou falar de uma forma simbólica, dentro da Bolsa dos Valores Humanos, a gente pode dizer, pode não, é assim, o homem sem deficiência vale mais, simbolicamente, óbvio, do que a mulher sem deficiência. Se você somar as duas figuras, homem e mulher sem deficiência, valem mais do que o homem com deficiência. E aí você soma as 3 figuras e nós vamos ter que a mulher com deficiência vale menos ainda. Nós estamos no último lugar desse bolsão dos valores humanos. E por isso nós não somos vistas. Mas como assim, Débora? Qual é a prova que você tem que esse negócio que você está dizendo? Porque socialmente tudo é muito bonito. A gente chega e a gente é recepcionada. Eu, de teimosa que sou, eu frequento vários movimentos
de mulheres. Mulheres sem deficiência, que elas se intitulam assim. Por que mulheres sem deficiência? Porque nós não estamos. E não estamos por quê? Porque nós não temos calçada acessível, porque nós não temos transportes acessíveis, porque nós não somos bem recepcionadas, e ninguém gosta de ser humilhado. Por que você quer ir a um lugar que você não é bem recepcionada? Aí eu chego lá no movimento feminista e as mulheres pugnam pela igualdade. Olhem só que barato. A mulher pugna pela igualdade, dizer, bah, beleza, estou aqui, sou igual. Aí as mulheres não me veem. As mulheres assim falam comigo, ai, Débora, que bacana a sua causa, até quando eu começo a falar sobre acessibilidade, que para nós, mulheres com deficiência, é condição sine qua non para a nossa existência. Não há como eu estar aqui se eu não tenho acessibilidade. Então, eu sempre pugno, olha, vocês devem fazer reuniões em locais acessíveis. Pronto. É como se aí as mulheres começassem a entrar em torpor, em estado de amnésia total. Eu vou falando, enquanto eu falo de acessibilidade, as pessoas vão dormindo. E só acordam, voltam dessa anestesia depois que eu acabo de falar. Ou seja, quando eu chego na reunião seguinte, a coisa está acontecendo em locais inacessíveis. E num local que eu pugnei e briguei muito, nesse dia eu não pude ir. Eu tive um contratempo e não pude ir. E eu seria a única mulher com deficiência. Aí disseram assim, tá vendo? Ela pugnou por acessibilidade e ela não está aqui. Agora eu faço a pergunta, as mulheres sem deficiência não precisam marcar hora e nem precisam marcar dia e nem local para estar presente, porque tudo está acessível para as mulheres sem deficiência. Então, por que eu? Porque a mulher surda tem que marcar data, tem que marcar hora para ir aos locais. Os locais têm que estar prontos para nós. Assim diz a lei, assim diz a nossa Convenção de Nova York, que é o único tratado internacional com status de emenda constitucional e que, portanto, é a Constituição da República. É a lei maior, mas que ninguém cumpre, rigorosamente ninguém cumpre. E eu sou advogada e eu tenho o que dizer aqui na Emerge, que é um local bem bacana e que aqui as nossas queridas juízas estão, elas enfrentam e estão aqui para me dar voz, e é o que eu estou falando para dizer que a lei não é a solução. A lei para as pessoas, para as mulheres com deficiência, não é a solução. É uma das formas de política pública, mas é uma política pública que não está surtindo resultado e as nossas fichas ainda não caíram. Então, como assim? Qual é a prova que você tem de que a lei não é cumprida? A prova que eu tenho, eu vou passar assim muito rapidamente, em dezembro de 2013, nós tivemos, tornou-se obrigatório pelo CNJ, que é o administrador da Justiça, o processo judicial eletrônico, o famoso PJE, que, para quem não conhece, é a única forma que nós temos agora de dialogar com o Poder Judiciário. É através do computador, da informática, do sistema de computação. Esse sistema não foi feito, a sua plataforma foi feita sem as normas de acessibilidade previstas no consórcio W3C, que é um consórcio planetário que mostra como a acessibilidade web deve ser feita. Ora, o CNJ, que está lá escrito na Constituição, que é feita por pessoas de ilibado saber jurídico, está lá, está dito, mas que também não levaram em consideração isso. E a minha Convenção de Nova York, no artigo 9, que é 9 que se fala, não é 9º, porque a ONU determinou que é 9, está lá escrito que a acessibilidade nos sites, a letra G do artigo 9, mas que também o CNJ não levou em consideração. Conclusão, Débora Prats foi banida da advocacia. Aí eu chego para o Joaquim Barbosa, que era o presidente à época, e digo para ele, ô Joaquim Barbosa, através de um peticionamento, olha, eu vou aqui, vou te dar a minha lei, a Convenção de Nova York, blá, 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 e você, pessoa negra, que passa pelos preconceitos, porque a dor do preconceito é igual. É igual. Qual é a dor do preconceito que eu sinto? É a mesma que a Vilma sente. E qual é o intuito do opressor? É espizinhar, é simplesmente humilhar, é colocar a pessoa em local de subalternidade. Então, eu falei, poxa, eu dou a lei e ele me dá o direito. Bacana, vamos fazer uma parceria. E ele, qual foi a minha surpresa? Que disse assim, ela não me deu nenhum fundamento capaz de eu dar-lhe aqui o pedido liminar, entre aspas, porque
eu estava falando na esfera administrativa. Então, não, eu dou a ela assistência, assistencialismo, vejam que já tinha sido revogado há muitos anos pela nossa Convenção de Nova York, que faz 10 anos este ano. E ele disse assim, não tem razão nenhuma. Ora, eu perco os meus alimentos, eu não tenho dinheiro para o meu supermercado, porque eu perco a minha profissão, e ele disse que eu não dei elementos para que ele pudesse voltar atrás e fazer um PJE acessível. Como assim, se eu fui banida da minha profissão? Então, eu digo, a lei, para nós, não é a solução. Então, qual é a solução? Se nem o Supremo Tribunal a cumpre, porque Joaquim Barbosa, à época, a presidente do CNJ, é o mesmo que o presidente do Supremo, de acordo com a própria Constituição. Então, quem vai cumprir a lei? O seu Joaquim da esquina, com todo respeito? Claro que não, pois se o Poder Judiciário abre essa enorme brecha da exclusão, como falar em inclusão? E aí eu volto para as pessoas com deficiência, para as mulheres com deficiência. Então, a nossa invisibilidade ela é total. Ela é total. Então, a gente já não é vista pelas próprias mulheres sem deficiência. Então, eu deixo no ar o tema aqui do nosso encontro. Sororidade seletiva existe? Claro, é uma contradição. Como assim? Eu não sou vista, mas aqui eu estou sendo vista, tanto que eu fui chamada nesse evento. Então, que bom que a gente não pode generalizar, que bom que nós temos essa abertura. E vocês estão aqui presentes para me ouvir. Que bom que vocês não estão contaminados com o vírus da exclusão. E essa exclusão é calcada em quê? Eu vim aqui batendo um papo com a queridíssima doutora Aglaé, e a gente estava dizendo do biopoder, o corpo tem poder. Eu não sou vista apenas pela minha deficiência, porque se eu era antes advogada do condomínio, se eu era antes uma advogada bem-sucedida, e depois que eu passei para esse outro lado do balcão da vida, eu deixei de ser vista, por quê? Porque o meu corpo recebeu o estereótipo da deficiência. Eu não entro mais dentro da forma da indústria da moda ditada por esse capitalismo selvagem que nos assola desta forma. Então, apenas pelo estereótipo, a mulher com deficiência vale nada, vale menos. Claro que é simbólico, porque ninguém se diz preconceituoso, ai, que graça da minha parte. Claro que ninguém vai dizer, ai, não, Débora, é porque você é cega. Aí eu pergunto, quem são as pessoas que vocês conhecem? Quem são as empresas que contratam mulheres com deficiência? Ora, a mulher sem deficiência, a gente vê que é muito difícil elas ascenderem à presidência de uma empresa. Então, eu pergunto, mas até existem algumas que a gente cita os nomes. Até agora, há pouco, a gente conversando aqui na nossa antessala, a doutora Ivone estava dizendo, puxa vida, ainda em 2018 eu sou um marco, porque a mulher preta. Então, e nós, mulheres com deficiência, não temos marco algum. Nós ainda não somos um marco. Quem que vocês conhecem, qual é a mulher que vocês conhecem que ocupam um lugar de destaque numa direção, numa presidência de uma empresa? Eu não conheço. Aí, outro dia, eu vinha vindo num táxi, num aí desses que tem aplicativos, e vinha dizendo, vira à direita, Rua João, vira à esquerda, Ernesto, vira à esquerda, Manuel. Eu disse, epa, moço, peraí, o senhor aí conhece, já ouviu rua com nome de mulher? Eu só vejo aqui rua com nome de homem. Aí, o cara me disse assim, de fato, eu nunca vi mesmo, agora que eu estou prestando atenção. Aí eu cheguei na minha casa, fui fazer uma pesquisa, encontrei lá a princesa Elizabeth, Rainha Elizabeth, mas a princesa Isabel, mas isso tudo são exceções que vêm confirmar a regra que nós não estamos nos espaços públicos. Aí eu fiquei pesquisando qual era a mulher com deficiência que já foi homenageada na placa de alguma rua. E nós somos muitas, nós temos muitas mulheres que também fizeram o lobby do batom na época que nós tivemos que aprovar a nossa convenção para que ela tivesse o status de emenda constitucional. E não há uma mulher com deficiência nos espaços públicos, porque o espaço privado é o nosso lugar. Nós estamos confinadas nesse subterrâneo muito mais, e muito mais por conta da deficiência. E agora eu vou entrar rapidamente na violência contra mulheres com deficiência. Por que a nossa violência é diferente? Por que nós somos mais vulneráveis do que as mulheres sem deficiência? Pela própria deficiência. Só isso, pela própria deficiência. Então, eu quero dizer para vocês, eu faço a bibliografia especializada
sobre violência, sobre o estupro, em especial contra mulheres com deficiência, e esse será o tema do meu TCC, agora no curso Gênero e Direito, que eu estou amando de paixão. E vai ser o meu tema, o estupro contra mulheres com deficiência. E aí eu estava batendo um papinho, agora é o mês, amanhã é aniversário, a gente pode dizer assim, nós comemoramos, que também não tem o que comemorar. Olha como é até difícil falar, não é desaniversário, porque nosso aniversário são todos os dias, e aí nós estamos aí comemorando o dia de luta da conscientização, da educação da sociedade para com as pessoas com deficiência, em especial para as mulheres com deficiência. E aí eu venho fazendo muitas palestras e eu estou assim amando, que eu estou sendo muito chamada pelas psicólogas, pelos psicólogos, que em tese, quer dizer, saberiam também do nosso comportamento, de como funciona o nosso emocional, etc. e tal. Então, umas psicólogas estavam debatendo comigo, mas, Débora, mas como assim que a violência é maior? Mas nós não somos todas mulheres? E aí começaram a fazer, tipo assim, uma piadinha de que, ai, que coisa interessante, não é todo mundo mulher? Chegou-se ao ponto de dizer assim, ué, mas todas nós não temos vagina? Chegaram a dizer isso para mim. Quer dizer, vocês vejam que as pessoas não sabem o que dizem. As pessoas falam o que pensam, mas não pensam no que dizem. Isso é uma coisa importantíssima. Pensar no que diz faz toda a diferença. Não é igual. Por exemplo, nós temos mulheres cadeirantes que são jogadas na cama pelos seus companheiros e eles as obrigam a fazerem sexo com ele. E elas não querem, elas dizem, mas eu não quero, mas elas não têm como correr, elas não têm como se debater. Por quê? Pela própria deficiência. Perceberam como é diferente? Eu tive uma oportunidade, porque como eu não tenho bibliografia especializada, eu saio em campo, eu faço pesquisas empíricas para eu poder entender o que se passa, aquilo que eu sinto na pele, aquilo que eu estou aqui suando sororidade para que vocês me devolvam também solidariedade. Eu estou aqui suando para dizer para vocês essas coisas horrorosas que não tem escrito. Nós temos o SINAM, que faz parte do Ministério da Saúde, e que nessa ficha não há um campo especializado, um campo específico para que sejam marcadas as mulheres com deficiência que chegam nos hospitais vítimas de violências sexuais. Não tem. Nós temos lá uma janelinha de pessoas com deficiência, mas é preciso cair a ficha. Gente, é um formulário. É risível. Como que num formulário não pode ter lá para marcar um X, mulher com deficiência? Mas não pode. Tudo é difícil. É difícil porque nós somos invisíveis diante dos olhos da sociedade. Aqui eu vou fazer um parênteses que fico coçando. Eu tenho que fazer um parênteses porque eu fico me socorrendo aí na história, na filosofia de por que nós somos assim tão invisíveis. E aí a gente cai, claro, no nosso queridíssimo Sócrates. E quem não sabe que ele falou, eu só sei que nada sei, mas também quem não sabe que ele tinha consciência que ele era o homem mais inteligente da Grécia, em Atenas, no seu tempo. Claro que Sócrates sabia que ele não sabia aquilo que ele não queria saber, aquilo que ele não se interessava em saber. Então, eu fico parafraseando, eu fico aqui brincando ludicamente, que a ONU diz que é o século da ludicidade, aí eu fico brincando, e eu fico dizendo assim, a sociedade brasileira só sabe que nada sabe acerca da realidade cruel que vivem as mulheres com deficiência até o dia que ela não queira saber, até o dia que dê assim um flash e a Débora Prates é convidada para vir à Emerge e contar para vocês, eu existo. Aí, nesse momento que eu não quero só respirar, eu preciso viver, eu quero voltar a ser feliz como eu era, e eu deixei de ser feliz só porque eu fiquei cega. Então, a sociedade brasileira só sabe que nada sabe até o dia que ela tiver interesse em saber da nossa realidade, e quando ela quiser saber, ela vai chegar ao conhecimento, e com o conhecimento nós vamos ser inseridas nas estatísticas, e quando nós estivermos nas estatísticas, nós vamos estar inseridas nas políticas públicas, e com as políticas públicas ao nosso favor sendo cumprida, vocês, sociedade, vão oportunizar o nosso desenvolvimento humano. É simples e é grave dessa forma como
como eu estou dizendo para vocês. Então, para que eu seja enxergada, eu preciso estar aqui falando essas coisas cruéis. Eu tenho que estar aqui dividindo com vocês, suando sororidade, para que vocês possam estar também no meu lugar. Claro, vocês nunca estarão no meu lugar, e tomara que nunca estejam, porque é cruel a realidade da pessoa com deficiência. Mas vocês podem, através do exercício da sororidade, dizer assim: eu não estou exatamente, eu não vivo a cegueira, eu não vivo uma deficiência. Mas, poxa, a Débora está aqui contando essas coisas horrorosas, eu posso ser solidária, eu posso ter sororidade. Eu posso abraçar a causa dela e eu posso ajudá-la. Eu só vou sair da invisibilidade quando vocês me emprestarem as asas de vocês. Eu preciso atrelar a minha asa, porque eu não faço voo sozinha. Os pequenos voos que eu faço, eu me estatelo, eu caio no chão como aquele passarinho que a mãe está ajudando a voar. Por isso eu tenho que estar atrelada, a Aglaé, a Adriana, a Vilma, a Ivone, eu tenho que estar atrelada à asa de todas vocês que estão aqui presentes, para que eu possa voar. E eu sei que aqui eu estou dando um pequeno voo. É pequeno, eu sei que sim, que é pequeno, mas como a lei para nós não é a solução, vocês vão me dizer: ué, Débora, então qual é a solução? A solução é a educação, é a conscientização. Nós não vamos praticar violência em cima de violência. Nós temos que ter esta consciência. E aí eu fui buscar na história, eu achei um historiador, o Jules Michelet, do século XIX, esse século aí horroroso, e que nos deixou um legado bem bacana. Ele disse assim: um sistema de educação só será um sistema de legislação, melhor dizendo, um sistema de legislação somente será eficaz se em paralelo houver um sistema de educação. A educação é tudo. E aí a gente vem aí com um caso que eu estava fazendo várias entrevistas, saio por aí fazendo encontros, e eu me deparei com uma mulher, 30 e tantos, menos de 40, pessoa que tem uma deficiência neurodegenerativa e que hoje está tetraplégica, porque ela já está perdendo todos os movimentos e ela está apavorada, porque a fala já está sendo comprometida. E ela me prestou o seguinte depoimento na condição de eu jamais revelar o seu nome. É por isso também que nós estamos nessa invisibilidade, porque eu faço pesquisas, mas eu não posso relatar nomes. E eu entendo, mas já fiquei bacana por ela ter dividido comigo essas tristezas, para que eu pudesse conscientizar a sociedade. Então, ela estava me dizendo que ela tem uma cuidadora, já teve outras cuidadoras, e que essa cuidadora é muito carinhosa, e que essa cuidadora, claro, que faz a higiene dela íntima, e ela percebeu que as coisas estavam mal arranjadas, e que as coisas estavam tomando um rumo estranhos na hora dessa higiene, e que ela comentou com essa mulher: escuta, mas a coisa não está bacana. E essa mulher disse: não está bacana para você, mas está bacana para mim, eu gosto. E aí, um dia, ela percebeu que essa mulher enfiou o dedo na vagina dela, e essa mulher a estuprou. E eu disse: fulana, mas você tem consciência de que ela te estuprou? Ela disse: eu tenho consciência, mas ruim com ela, pior sem ela. Eu disse: mas como assim? Ela disse: esta foi a única cuidadora que me trata com carinho, da forma dela, que eu não concordo, mas é a única cuidadora que me dá comida sem machucar a minha boca. Olha, eu entrei em pânico quando eu vi isso. Quer dizer, porque ela é bem tratada, entre aspas, ela é estuprada, ela sofre essa violência e ela ainda diz: é ruim com ela e pior sem ela. Essa vulnerabilidade, essa opressão não é sentida, não é suportada por uma mulher sem deficiência. Então, as violências sexuais, para nós, elas tomam uma potencialidade gigantesca pela própria deficiência. Uma mulher cega estava conversando comigo diante do seu marido, num grupo que eu consegui, um encontro com pessoas cegas, homens e mulheres. Então, eu estava perguntando, eu fui em busca de uma pessoa lésbica, que eu ia fazer um evento. Eu estou presidente da Comissão da Mulher do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Fui fazer um evento sobre lesbianidades e potências e fui atrás de uma mulher com deficiência lésbica. Quando eu chego nesse grupo de pessoas cegas e eu fiz essa pergunta: olha, blá, 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 isso tudo que eu falei agora, eu ouvi a seguinte resposta: aqui não tem isso.
Como assim? Aqui não tem isso. Então, nós não somos seres humanos? É como se a deficiência ela fosse apartada do ser humano. Olha que coisa, como nós, pessoas com deficiência, não temos também essa noção. Óbvio que você pode ser uma mulher com deficiência trans, preta, de uma classe social que a sociedade entende que faz parte da ralé, faz parte da favela, faz parte da mendicância, etc, etc. E aí, nesse grupinho, um homem cego virou-se para mim e disse assim, olha, Débora, eu só me caso com mulher cega. Eu sou casado pela 3ª vez com uma mulher cega. Eu disse, mas como assim? Você tem preconceito contra as mulheres não cegas? Ele disse, não, mas é porque a mulher cega, como ela não vê, ela não vai me cornear. E a mulher estava ao lado. A mulher estava ao lado. Como assim? Aí, eu perguntei, assim, nessa mesma reunião, eu tinha mães, as famílias estão presentes. Aí eu disse assim, escuta, o que a senhora acha do seu filho se casar, se relacionar com uma outra mulher cega? Ela disse, eu acho bacana, só se for para ele transar. Porque para ele ter como companheira, claro que não. Porque a mulher cega, por ela não enxergar, ela não vai cumprir o seu papel social para ao qual ela veio ao mundo. Ou seja, ela não vai lavar, passar, cozinhar, ela não vai saber cuidar dos filhos, porque ela é cega, ela não vê. Então, a mulher tem que desempenhar este papel. Isto eu ouvi da mãe de um homem cego. Então, a mulher cega, ela serve para ele transar, mas jamais serviria para ele coabitar. Porque, vejam, a dupla violência, porque ainda hoje essa mãe entende que a mulher nasceu para o serviço, para ser serviçal, para atender ao homem. E ainda assim, a mulher com deficiência cega não serve para atender ao seu filho, porque ela não tem olhos para cuidar da casa e dos filhos. Então, ladeando uma parede do metrô, na estação central, uma mulher muletante vinha lá fazendo o seu percurso e ela foi agarrada. O cara joga longe a sua bengala e diz para ela assim, vem aqui sua boneca aleijada, e a estupra. E depois sai normalmente na central do Brasil. Muitas pessoas viram, ninguém acudiu, e uma mulher chega para ajudá-la. Então, a mulher pega a bengala e diz para ela assim, ai, coitada, e você ainda é deficiente. E larga ela com a bengala. A mulher não teve a sororidade de ir sequer com ela à estação do metrô e relatar o fato, procurar, chamar o gerente, enfim, dar alguma mão para essa mulher. E quando a gente chega numa delegacia, quando chegamos, porque sair à rua para nós é difícil. Eu vou caindo pelos buracos, eu, quando chego, não tenho ônibus, não tenho plataforma acessível. Mais rapidamente, que meu tempo já está terminando, vai dizer que eu chegue numa delegacia. Que legal, a Débora venceu tudo e chegou à delegacia. Aí chego lá na porta da delegacia, não há acessibilidade. Mas vamos dizer que eu também tenha vencido esse outro obstáculo. Aí chega, não tem acessibilidade. Eu venci, chego lá na delegada e nos seus assessores. Rigorosamente, ninguém sabe atender uma mulher com deficiência. A mulher surda não tem intérprete para Libras. Então, ela fica no vazio. Uma mulher surda, amiga, foi violentada pelo marido, chegou na delegacia, sequer pôde registrar a notícia, porque não havia intérprete para Libras, e a delegada e nem ninguém que estava lá sabiam o que a mulher estava dizendo. É grave assim. Vejam como a violência é diferente. Veja como a nossa vulnerabilidade é maior do que é para as mulheres sem deficiência. Então, nós precisamos fazer um recorte de gênero dentro do recorte de gênero para que a gente possa abraçar as irmãs com deficiência. Então, minha gente, a situação é séria, a situação é gravíssima. Nós temos aí... E quantas pessoas cegas, por exemplo, a mulher cega também na delegacia, quando você chega acompanhada, os serventuários falam com as pessoas que acompanham. Olha assim. E aí, quando você... quer dizer, é como se nós não tivéssemos cérebro. As pessoas veem a deficiência antes da gente. E tudo é relativizado para nós. Então, nada, o opressor, a pessoa que nos violenta, os homens, eles têm a certeza da impunidade, porque nós não temos credibilidade pela própria deficiência, porque nós estamos nesse subterrâneo social. Está na minha hora, Glória? Já concluímos.
Pelo amor de Deus. Então já está acabando. Ai, pelo amor de Deus. Então, então, o que eu quero deixar aqui para vocês são essas situações que eu trouxe aqui, apenas uma provinha. Aqui a gente tinha aqui, assunto para falar um dia inteiro sobre violência, sobre a lei que não é cumprida, sobre a Lei Maria da Penha, sobre uma opção de coisas, mas que agora o meu tempo já está encerrando e eu vou respeitar o tempo da Vilma e de todos vocês aqui presentes. Mas, então, olha, pensem junto comigo, ajudem. A sororidade está aí. A ONU tem um slogan para nós que é bem bacana: nada sobre nós sem nós. Então, é garantido o nosso lugar de fala. Então, é preciso que nós saiamos do papel, que nós saiamos do virtual, para que vocês nos encontrem aqui, no físico, no pessoal. É do carinho de vocês e é das asas de vocês que eu quero atrelar as minhas, para que a mulher com deficiência possa voar e possa existir. Tá bom? Obrigada a todas, todos e todas. Funcionando? Muito obrigada, doutora Débora. Vocês ficaram com pena dela? Não. A gente tem que pontuar isso. Nós não temos que ter pena, nós temos que entender que é um sujeito de direitos, como todos aqui presentes. Somos sujeitos de direitos. Temos leis protetivas e temos que aplicar as leis, reconhecer e conceder os direitos, né? Eu fiquei muito encantada com a sua fala, Débora, porque você pontuou